Sempre acontecem muitas surpresas com a tecnologia. Muito obrigado. Passaremos então à próxima conferência, que será dada por Pedro Maciel Carneiro Ferreira. Estuda computação na Universidade do Rio Grande do Sul desde 2023, trabalha em pesquisa sobre BGP, basicamente, a política de roteamento de internet e também governança da internet. Pedro vai falar sobre as lacunas de visibilidade do rastreamento em recursos alocados à internet. Então, vou apresentar aqui meu trabalho, Tracking Visibility Gaps in Allocated Resources. Esse trabalho eu fiz em conjunto com o professor Pedro Marcos. Então, nós sabemos que os recursos de internet, como endereços IP e números de sistemas autônomos, eles são fundamentais para o funcionamento das redes, e seu gerenciamento é feito pelos registros regionais de internet, os RIRs. Hoje nós temos alocados entre os 5 RIRs cerca de 118 mil números de sistemas autônomos, 3,7 bilhões de endereços IPv4 e 38 vezes 10 na 24 bilhões de endereços IPv6. O objetivo desse trabalho é investigar quais são os recursos alocados que não estão visíveis na tabela global de roteamento e entender os fatores por trás disso, dessa falta de visibilidade. Então, eu trago aqui uma representação geográfica dos 5 RIRs, destacando o LACNIC, na região da América Latina e Caribe. Embora a implementação do IPv6 esteja crescendo, o espaço de endereçamento IPv4 e os números de sistemas autônomos ainda são fundamentais para o funcionamento das redes, e muitos deles não têm visibilidade nas tabelas de roteamento. Entender a quem esses recursos pertencem e por que não estão visíveis é interessante para a gente compreender a infraestrutura da internet como um todo. Então, eu divido aqui as nossas fontes de dados entre arquivos de alocação e arquivos de roteamento. Os arquivos de alocação são aqueles arquivos de delegação de recursos disponibilizados pelos RIRs nos seus portais FTP, são coletados diariamente. E os arquivos de roteamento, nós utilizamos todos os coletores do RIPE-RIS, do RouteViews e do PCH mensalmente, de 1999 até 2025. Sendo o snapshot mais recente, no dia 1º de outubro de 2025. Então, um pouco sobre o background. No LACNIC 43, discutimos um pouco sobre quanto tempo uma alocação de prefixo demora para se tornar totalmente visível em termos de suas subredes. E aí a gente viu que a média da internet, ali 81% das alocações V4 se tornam totalmente visíveis após um ano da alocação, e o LACNIC tem um índice maior de visibilidade após um ano, que é 92%. Para IPv6, também vimos que, para a internet, 34% dessas alocações IPv6 se tornam totalmente anunciadas nas tabelas de roteamento após um ano, e o LACNIC, 44%. Discutimos um pouco sobre políticas, então acabamos de ver que os recursos eles levam algum tempo para se tornarem visíveis. E aí ficou a pergunta, será que alguns RIRs eles exigem um deadline de anúncio após a alocação? E a resposta é que sim, alguns RIRs, em alguns casos bem específicos, e o LACNIC a exceção, o LACNIC exige o deadline para todas as alocações, não apenas em casos específicos. Aqui está um pouco da política, eu não vou ler ela. Discutimos também recursos que possivelmente feriram a política do LACNIC, potencialmente, porque existem casos em que a justificativa pode ser feita, então esses casos eles não feririam a política. Vimos que 20% das alocações de ASN não cumpriram o deadline de anúncio, 29% para IPv4 e mais da metade para IPv6. E agora fica a pergunta dos recursos alocados e não visíveis, quantos e por quanto tempo não estão visíveis. Então, eu trago aqui uma tabela, listando por tipo de recurso. Nós vemos que cerca de 29% dos números de sistemas autônomos não estão visíveis na tabela de roteamento hoje. E quando eu falo visível, pode ser anunciando um prefixo ou apenas servindo como trânsito, não necessariamente sendo a origem. Nós temos que 19% desses ASNs não conseguem ser vistos, pelo menos nos últimos 5 anos,
cerca de 15% pelo menos nos últimos 10 anos e cerca de 11% nunca foram vistos nas nossas análises. Para IPv4, eu não vou aqui detalhar todas as células que eu trago, mas hoje 15% não são visíveis e cerca de 3% nunca foram visíveis. E para IPv6, hoje, 67% não são visíveis e cerca de 54% nunca foram. Então, o nosso objetivo nesse trabalho, nós vemos que existem alguns recursos não visíveis, em alguns casos potencialmente até descumprindo políticas do LACNIC. E as nossas questões que a gente tenta responder aqui é tentar identificar padrões nesses recursos não visíveis, tentar responder por que eles não estão visíveis na internet pública. Então, aqui um pouco sobre os resultados. Então, nós vemos que 500 bilhão de endereços V4, 26 vezes 10 na 24 bilhões de endereços V6 e 34 mil números de sistemas autônomos estão alocados, mas não visíveis. Então, nós vamos investigar alguns fatores. Vamos investigar as regiões em que esses recursos foram alocados para ver se achamos algumas correlações. Vamos investigar recursos que foram envolvidos em processos de transferência de uma organização para outra, recursos que foram alocados através das listas de espera de IPv4 dos RIRs, recursos legados, e aqui a gente trata legados como recursos alocados lá antigamente, no início da internet, e exploramos também outros casos. Então, vamos começar aqui pela seção de região. Aqui nós vemos no eixo X uma linha do tempo de 1999 até 2025. Nós temos no eixo Y o percentual de ASNs visíveis do total de alocados. E aí a gente consegue ver que o ARIN é a região que tem menos recursos visíveis em números percentuais de números de sistemas autônomos. Para IPv4, um gráfico bem semelhante, e também a gente percebe que o ARIN é a região com menos visibilidade. E para IPv6, também o mesmo gráfico, a gente também vê o ARIN como sendo uma região com menor visibilidade. Então, vamos para a seção de transferências. Aqui eu trago um gráfico um pouco mais complexo, eu vou tentar detalhar ele. No meio do eixo X, ali que tem o número 0, seria o mês da transferência do recurso, e a gente pode avaliar a visibilidade dos recursos antes da transferência, até 2 anos antes, e após, para a direita da transferência. O eixo Y é o percentual de recursos visíveis envolvidos em transferências. Então, a gente consegue ver ali no canto direito do gráfico qual a visibilidade desses recursos após 2 anos de transferências. Então, a gente traz aqui alguns dados. Para IPv4, entre recursos transferidos, mesmo após 2 anos, eles têm 61% de visibilidade, 61% dos endereços V4 envolvidos em transferências estão visíveis após 2 anos, contra 85% da internet. Então, a gente vê que existe uma correlação, sim, entre transferências e estar menos visível, menos anunciado na tabela de roteamento. Para IPv6, temos percentuais parecidos. E para a ASN, temos aí 64% de visibilidade dos transferidos contra 72% do geral. Então, a gente vê sim que recursos transferidos, ali com exceção de IPv6, mostram uma tendência de não visibilidade. Vamos para a waitlist, então, nós temos 3 RIRs atualmente com lista de espera para IPv4, é o ARIN, o LACNIC e o RIPE. Eu trago aqui algumas estatísticas, o LACNIC tem uma fila maior, tem 1.700 entradas na fila atualmente, cerca de 1.600 dias de espera do primeiro da fila. Também foi o RIR que mais alocou recursos via waitlist. A gente consegue ver que o ARIN, recursos alocados no ARIN via waitlist, tem cerca de 78% de visibilidade, contra 82% do geral do ARIN. Do LACNIC, os percentuais são muito semelhantes, não conseguimos extrair muito insights, mas do RIPE, recursos alocados via waitlist, tem 80% de visibilidade, contra 86% do geral. Então, embora alocações de waitlist sejam uma pequena fração dos nossos recursos alocados e não visíveis, a gente pode falar que sim, ela relativamente tem um índice mais baixo de visibilidade, com exceção ali do LACNIC.
Então, recursos legacy, só contextualizando que no início da internet, nos primeiros anos, na década de 90, as alocações feitas pela IANA eram bem generosas, eram alocações grandes para organizações privadas, sob políticas e contratos menos restritivos. E isso nos traz uma pergunta: será que recursos alocados nessa época, e aqui a gente usa o ano 2000 como uma fronteira entre recurso legado e mais recente, são menos visíveis na tabela global de roteamento? E aí eu trago uma tabela, a coluna RIR, obviamente é o RIR, a coluna SN Legacy, ela mostra a quantidade de recursos mais antigos alocados para o RIR, então eu destaco o ARIN, que tem 18% dos seus ASNs sendo recursos do século passado, alocados no século passado, e trago a coluna SN Visibility, onde o número fora dos parênteses é a visibilidade dos recursos legados e dentro dos parênteses é a visibilidade de recursos mais recentes. Então, a gente vê no ARIN, destaco aqui o ARIN, que 33% daqueles recursos legados eles são visíveis, enquanto 65% de recursos mais recentes são visíveis. Então, uma clara tendência de recursos mais antigos serem menos visíveis. Trago também para a IPv4, e aqui eu destaco os dois RIRs, ARIN e RIPE, por terem uma grande concentração de recursos mais antigos no seu pool. O ARIN, inclusive, mais da metade são endereços V4 alocados antes do ano 2000, e a gente traz a mesma problemática, 75% dos recursos legados são visíveis, enquanto 90% dos mais atuais são visíveis. E aí a gente até retoma aquela visibilidade por região. A gente viu que o ARIN era uma região menos visível, muito por conta, observamos aqui, a presença de recursos mais antigos no seu pool. Então, aqui eu trato um pouco de outros casos, além dessas categorias que analisamos, ainda tem um conjunto de recursos sem visibilidade na internet, e muitos casos podem estar sendo usados internamente, como redes privadas, governamentais, onde o anúncio ele não é requerido. Um caso legítimo, notável disso, são as IXPs Peering LAN. São prefixos usados internamente nos pontos de troca de tráfego e intencionalmente não anunciados. Enquanto alguns desses recursos eles estão sendo usados internamente, é importante a gente lembrar que existem inúmeros sistemas autônomos e existem blocos de endereços previstos para uso interno nas nossas RFCs. Então, talvez nem todos esses casos de uso interno possam ser justificados. Em outros casos, eu trago aqui uma reflexão: recursos podem não estar sendo nem publicamente anunciados e nem internamente usados, mas, em vez disso, mantidos para especulação, visto que a gente tem um mercado secundário de transferências de IPv4 e até mesmo de ASNs de 16 bits por transferências e leasing. Então, trago uma análise aqui, se esses recursos estão sendo usados internamente, como a gente consegue ver eles, para estimar isso, para estimar quantos recursos não visíveis estão sendo usados internamente, nós utilizamos o dataset do CAIDA, é o ARC. O ARC ele traça rotas diariamente de um conjunto de vantage points globalmente distribuídos para todos os barras 24 que estão sendo anunciados na tabela de roteamento. Então, para cada barra 24 que a gente não tem visibilidade na tabela de roteamento, a gente checa se pelo menos um endereço pertencente a ele aparece como um salto em algum trace route. Mesmo que não seja o destino final, isso indica que o endereço está sendo usado internamente. A nossa análise mostrou que apenas 0,18% dos nossos blocos não visíveis aparecem como hops nos trace routes. Então, em resumo, a gente viu que uma parcela não tão trivial dos recursos da internet não estão visíveis na tabela de roteamento, embora estejam alocados. Vimos que recursos alocados antes do ano 2000 têm uma menor visibilidade comparado com recursos mais recentes. Vimos que recursos transferidos ou alocados através das listas de esperas dos RIRs podem significar uma menor visibilidade também. Vimos diferenças regionais e que elas estão extremamente ligadas ao pool de recursos legados dos RIRs. É o exemplo do ARIN, que tem uma grande quantidade de recursos legados para SN, para IPv4, que influencia no seu perfil de visibilidade.
Vimos que alguns recursos eles podem estar sendo legitimamente usados internamente, redes privadas governamentais, citamos as IXP Peering LAN, embora existam blocos de endereço e ASNs reservados para uso interno. Então, talvez nem sempre seja justificável. E, por final, vimos, pelo dataset do Keida, que apenas 0,18% dos recursos não visíveis eles apareceram como hops intermediários, sugerindo que, apesar de existir essa operação interna, ela é pequena. E agora, fico aberto para perguntas. Thank you very much, Pedro. Muito obrigada, Pedro. Temos alguma pergunta para Pedro? Eu tenho uma pergunta para você. Em IPv4, alocações bem grandes contribuíram para a baixa visibilidade. Você vê um comportamento similar para IPv6? Muito obrigado, Elisa. No me dejan. Banco privado na região do Arim. Isso gerou discussões, gerou inclusive uma proposta de política em 2024, restringindo a alocação máxima a 1/20 para IPv6. A política acabou não indo para frente, mas sim, existe um comportamento similar e existe a preocupação. Okay, thank you very much. Another round of applause. Muito obrigada. Mais uma salva de palmas para Pedro.